No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês torta de frango cremosa. Por isso, se você ainda não for um inscrito do nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos uma receita nova por aqui. Sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belle. Em uma panela de pressão, adicione folhas de louro a gosto, uma cebola média picada em cubinhos, 3 dentes de alho fatiados, 2 filés de peito de frango e em seguida acrescente os temperos secos. Comece adicionando 1 colher de café de páprica picante, 1 colher de café de páprica doce, meia colher de café de pimenta do reino, 1 colher de café de tomilho, sal a gosto e por fim adicione água até cobrir bem os seus peitos de frango. Feito isso, tampe a sua panela e deixe pegar pressão. Quando a sua panela pegar pressão, deixe o seu frango cozinhar por 25 minutos. Após esse tempo, desligue o fogo e deixe a pressão da panela sair sozinha. Quando a pressão da panela tiver saído totalmente, abra a panela, retire o peito de frango de lá e passe o caldo do cozimento do frango por uma peneira, para separar a parte líquida da parte sólida. Descarte essa parte sólida e reserve apenas a parte líquida do cozimento do frango. Agora vamos desfiar o nosso peito de frango. Você pode desfiar o seu peito de frango utilizando 2 garfos ou usando o processador conforme eu estou fazendo aqui no vídeo. E agora que o nosso peito de frango está desfiado, vamos iniciar o preparo do nosso recheio. Para isso, na panela da sua preferência, adicione azeite a gosto e deixe aquecer. Quando o seu azeite estiver aquecido, leve para dourar 1 cebola média cortada em cubinhos. Quando a sua cebola estiver assim, você irá adicionar o seu peito de frango desfiado e irá refogar ele por 5 minutos, mexendo bem para distribuir de forma uniforme essa cebola pelo seu frango desfiado. Após refogar o seu frango por 5 minutos, adicione a ele algumas conchas do caldo que peneiramos para umedecê-lo, mas mantenha o fogo baixo durante todo o processo, pois queremos deixar esse frango desfiado bem úmido, ok? E quando a primeira parte do caldo que colocamos começar a secar, acrescente ao seu frango 50 gramas de azeitonas sem caroço fatiadas. Em seguida, acrescente 1 lata de milho verde e misture bem estes 2 ingredientes para distribuí-los de forma uniforme pelo nosso frango. Quando a azeitona e o milho forem totalmente misturados ao nosso frango, acrescente a esses ingredientes 2 tomates médios picados em cubinhos. Esses tomates devem ser sem sementes, tá? E quando os tomates forem incorporados aos demais ingredientes, você irá acrescentar à sua receita 2 colheres de sopa de salsa picada. Novamente, misture muito bem para distribuir a salsa de forma uniforme e incorporá-la aos demais ingredientes. Agora que já adicionamos a salsa ao nosso recheio, acrescente a ele 1 colher de sopa de requeijão e mexa bem até incorporar completamente o requeijão ao nosso frango desfiado. E aí, me conte nos comentários o que vocês estão achando dessa receita. Me conte também qual receita natalina vocês gostariam de ver por aqui. Será um prazer atender ao pedido de todos vocês. O requeijão que adicionamos ao nosso recheio tiver sido incorporado a ele, ajuste o sal e continue mexendo com o fogo baixo. Agora, em um recipiente, adicione 1 colher de sopa de farinha de trigo e dissolva essa farinha de trigo em 150 ml de leite.
Você deve mexer bem essa farinha com leite até dissolvê-la completamente, não pode ficar nenhuma bolinha de farinha. Para agilizar e facilitar o processo, eu costumo começar misturando com uma colher e depois passo para um garfo. Ajuste também os temperos ao seu paladar. Aqui eu decidi adicionar mais um pouco dos mesmos temperos que eu usei para cozinhar o nosso frango e mais sal também, pois eu achei que estava sem sal nenhum. Depois de misturar esses temperos ao nosso recheio, adicione e incorpore a ele a mistura de farinha e leite que havíamos preparado. Para você ter certeza que nenhuma bolinha de farinha vai passar para o seu recheio, passe a mistura de leite e farinha por uma peneira. Dessa forma, você vai garantir que nenhuma bolinha da farinha passe para o seu recheio e empelote ele. Depois que essa mistura for incorporada ao nosso frango, adicione mais caldo do cozimento até que o seu recheio fique com uma textura cremosa. Se o seu recheio estiver com essa textura cremosa aqui, desligue o fogo, tampe a panela e vamos deixar o nosso recheio amornar. Enquanto isso, vamos ao preparo da nossa massa. Para o preparo da nossa massa, separe 1 kg de farinha de trigo e adicione a ela sal a gosto. A minha farinha eu adicionei aproximadamente meia colher de café de sal. Em seguida, misture bem para distribuir o sal de forma uniforme pela farinha. Após misturar o sal na farinha, você irá acrescentar à sua massa 500 gramas de margarina. Gente, vale lembrar que essa margarina precisa ter no mínimo 80% de lipídios. Com menos lipídios do que isso, a sua receita não irá funcionar. E eu tenho mais 2 dicas. Uma é que a sua margarina precisa estar gelada e a outra é que você deve acrescentá-la aos poucos. Inicialmente eu adicionei a minha farinha, quase toda a minha margarina. No pote ficaram aproximadamente 2 colheres de sopa de margarina. Eu fui misturando essa margarina com a farinha com a ponta dos dedos, conforme vocês estão me vendo fazer aqui. E vocês devem fazer isso até que a mistura destes 2 ingredientes se torne uma farofa com textura de areia molhada. Eu acabei selecionando um recipiente muito pequeno para a mistura desses 2 ingredientes. Então eu decidi transferir a minha massa para uma superfície lisa e limpa e continuei a misturar esses 2 ingredientes sobre a bancada. Depois que a primeira quantidade de margarina foi absorvida pela farinha, eu observei que ela ainda estava muito seca e que era necessário acrescentar um pouco mais. Tendo isso em vista, eu acrescentei aquelas 2 colheres de sopa que haviam ficado no pote e terminei de agregar essa nova quantidade de margarina na minha massa. E aqui está a textura exata que a massa de vocês deve ter. Mas ainda não estamos no ponto exato, que é aquele onde conseguimos abri-la sem que ela esfarele. E para atingir esse ponto, devemos adicionar a ela água gelada aos poucos. Inicialmente, eu adicionei à minha massa 4 colheres de sopa de água gelada. Depois que essa quantidade de água foi absorvida pela minha massa, eu adicionei a ela mais 4 colheres de sopa e segui mexendo até que essa nova quantidade de água fosse absorvida pela massa. Para finalizar o processo, eu vou dividir a minha massa em 2 partes e vou finalizar essa primeira metade. Outro ponto, essa não é uma massa de sova, vocês precisam amassá-la. Vocês podem ver que eu não estou sovando. Eu abro a minha massa e aperto ela para que a água penetre na farinha e para que a farinha absorva essa água. Caso necessário, eu volto a adicionar mais água. Mas tenham em mente o seguinte: para o total da minha massa, eu utilizei 16 colheres de sopa de água gelada. Porém, isso dependerá do tipo de farinha que vocês estiverem utilizando. Conforme eu já falei algumas vezes para vocês, algumas farinhas absorvem mais ou menos líquido. Por isso é tão importante que vocês coloquem a água aos poucos. Para saber se a massa de vocês está ou não no ponto correto, tenham em mente que a massa no ponto certo não irá esfarelar. Vocês podem ver que a minha massa aqui já está chegando no ponto adequado. Ela tem uma textura de massinha de modelar. Tendo isso em mente, não tem como errar, não é mesmo? Aqui a minha massa chegou no ponto que eu desejava. Eu vou abrir um pedaço dela na mão e vocês poderão observar que ela se abre bem. Eu consigo manuseá-la e ela não esfarela.
Quando a sua massa estiver assim, ela estará pronta para ser aberta e acomodada na forma onde ela será assada. Divida ela em partes iguais e coloque a primeira parte no fundo da forma. Vá abrindo ela do centro para as laterais, mas não deixe o fundo da sua massa muito grosso. Depois de preparar o fundo da forma, será a hora da lateral. Coloque uma quantidade de massa na palma da sua mão, abra ela conforme eu acabei de fazer e vá colocando dessa forma aqui, pressionando sempre com a ponta do dedo para que a massa se fixe na lateral da forma. Depois de acomodar a massa na lateral da sua forma, conforme acabamos de fazer, retire as rebarbas que ficarem para fora com o auxílio de uma faca, exatamente como eu fiz. Em seguida, passe o dedo para tirar qualquer resíduo de massa que tiver ficado na superfície da sua forma e agora vamos acomodar na nossa massa o nosso recheio. Comece colocando o nosso frango cremoso no fundo da massa, dessa forma aqui. O meu frango ainda está morno, é assim que o seu deve estar. Isso trará ainda mais suculência para a sua massa. Depois de colocar o recheio no fundo da forma, espalhe ele com uma colher para que ele ocupe toda a extensão da sua forma e não fique nenhum pedacinho da sua massa sem recheio. Depois que você espalhar bem o seu recheio pela sua massa, coloque sobre ele essa misturinha que iremos preparar agora. Para fazer essa mistura, você precisará de 1/4 de molho de salsa bem picadinho e 1 copo de requeijão. Misture bem estes dois ingredientes até agregá-los de forma uniforme. Quando eles forem totalmente misturados, você irá adicionar a eles 2 colheres de sopa de alho torrado. Sim, alho torrado. E isso fará uma diferença absurda na sua receita, vocês não têm noção. Após adicionar o alho torrado ao seu creme de salsa e requeijão, misture bem para incorporá-lo a esse creme. Em seguida, acomode esse creme sobre o seu recheio, desta forma aqui. Coloque ele com colheradas sobre o recheio e depois vá espalhando para que ele ocupe toda a superfície do seu recheio. Caso você não goste de alho torrado nem goste de salsa, você pode colocar apenas o requeijão. Caso você deseje substituir o requeijão por outra coisa, você pode colocar catupiry. Sempre, gente, sempre fica ao critério do paladar de vocês. Não tenham nunca dúvidas sobre isso, ok? Agora eu vou mostrar para vocês a outra opção para abrir a nossa massa. Eu estou colocando ela num saco, conforme vocês podem observar, e com o rolo de macarrão eu vou abrir a minha massa. Eu tenho que abri-la até ela ficar do tamanho da minha forma, pois ela precisa tampar totalmente a minha torta. Agora eu vou mostrar para vocês o que acontece quando nós não gelamos a nossa massa depois de abri-la no plástico. Tá vendo esse rasguinho que fez aqui na pontinha? Ó, vocês conseguem ver o requeijão aqui. Então, é isso que acontece. Dessa vez agora, aconteceu só com um pedacinho, nada demais. Já já esse pedacinho aqui irá desaparecer e o meu requeijão não irá vazar na hora da minha torta assar. Isso aconteceu porque eu quis mostrar para vocês o que pode ocorrer quando nós não gelamos a nossa massa após abri-la. Após acomodar a tampa da sua massa sobre a torta, pressione ela para emendar as duas partes de massa, a tampa e a lateral. Depois você irá cortá-la com uma faca e irá retirar o excesso de massa. Gente, nesse ponto aqui, a nossa torta está pronta. Deveríamos pincelar sobre ela uma gema batida com uma colher de sopa de água e em seguida levá-la para assar. Porém, eu optei por fazer uma decoração
Então eu tenho uns cortadores em formato de folha que eu decidi cortar a massa que sobrou e colocar ao redor da minha forma. Já já vocês vão ver como a minha ficou. Aqui estão todas as folhas que eu cortei para utilizar como decoração na minha torta. Caso você não tenha, não tem problema. Faça um estriado com a ponta da faca dessa forma aqui ou simplesmente deixe sem nada, não tem problema nenhum, tá, gente? Eu aqui optei por fazer uma firula aqui para ficar bem bonito para vocês. Caso você tenha algum cortador que dê para você enfeitar a sua torta, é só você cortar a massa como eu fiz e depois ir colocando esses cortes lado a lado, da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Caso sobre massa, é só você guardá-la dentro de um saco, fechar bem esse saco e levar ela para a geladeira por até 30 dias. Bata uma gema com uma colher de sopa de água e em seguida pincele essa mistura por toda a superfície da sua torta, conforme eu estou fazendo aqui. Em seguida, leve-a para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 40 minutos. Quando a sua massa estiver assada, retire-a do forno e deixe-a amornar antes de você desenformá-la. Caso você observe alguma resistência na sua massa ao sair da forma, passe a faca ao redor dela, pois com certeza o ovo que passamos fez ela grudar na lateral da forma. Se você passar a faca com cuidado, não irá desmanchar a sua torta e você ainda conseguirá retirá-la inteirinha da forma que eu estou fazendo aqui. Na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês exatamente o tamanho da forma que eu utilizei. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Não esqueça que eu tô contando com a ajuda de vocês para atingir o nosso objetivo. Por isso, se você ainda não for um inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos com todos que você conhece. Essas ações não vão custar nadinha para vocês, mas são muito importantes para o nosso crescimento. E eu preciso muito dessa ajuda de vocês. Um beijo, até a próxima, fiquem com Deus.